O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Sejam bem-vindos ao nosso canal e que prazer e alegria estar contigo aqui mais uma vez para nós continuarmos a estudar a palavra do Senhor. Amigos queridos, eu agradeço a todos aqueles que são inscritos no nosso canal e que estão esforçando para que mais pessoas possam se inscrever. Aqui, cada dia, nós esforçamos para disponibilizar o estudo do livro Grande Conflito de uma forma mais concisa, de uma forma mais prática, para que todos possam ter o privilégio de conhecer as verdades contidas neste livro. É um prazer poder estar contigo cada momento nesses estudos. Amigos, nós temos tido algumas dificuldades nesses dias e acreditamos que essas dificuldades também contribuem para nosso crescimento, para a nossa luta da fé. Mas eu quero vos continuar a garantir que tudo será feito para que os estudos continuem até que nós terminemos de estudar este livro por completo. Continue ajudando-nos a espalhar esta mensagem através das tuas redes sociais. E fazendo isso, não esqueça que o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, prometeu derramar muitas bênçãos sobre aqueles que levam a mensagem para os outros no mundo. Pedir a presença do Senhor é sempre fundamental, que nos auxiliará na compreensão deste assunto que estamos estudando ao longo desses dias. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado pela tua graça maravilhosa. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade para conosco e a fé de Jesus que nos suporta e nos fortalece a enfrentar as lutas que temos diante de nós. Ao estudarmos mais um pouco sobre esses heróis do passado, ajuda-nos e fortalece a nossa vida espiritual para que possamos ser firmes e inabaláveis quanto à verdade. Fica conosco e cerca-nos com a tua presença. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Prezado amigo, no último estudo que tivemos, como nós temos vindo a estudar, os dois heróis enfrentam a morte. No último estudo nós falamos sobre Jerônimo se submete ao concílio. Ele, nas aflições que passou no calabouço, enfraquecido e debilitado, cedeu. Mas hoje nós vemos o estudo que temos hoje vai falar sobre o seu arrependimento e vamos ver como ele decidiu voltar, arrependido de ter fraquejado, não é, perante o conselho. Jerônimo havia estado durante um ano inteiro numa masmorra, impossibilitado de ler ou mesmo de ver. Não é? Depois do último concílio em que ele se rendeu, foi jogado novamente na masmorra durante um ano, não podia ler nem ver. No entanto, os seus argumentos foram apresentados com tanta clareza e força como se houvesse tido oportunidade tranquila para o estudo, quando foi chamado novamente. Indicou aos ouvintes a longa série de homens santos que haviam sido condenados por juízes injustos. Em quase todas as gerações, houve aqueles que procuraram levar o povo do seu tempo e que foram rejeitados. Sempre houve homens que procuraram elevar a norma, elevar o conhecimento de Deus, a verdade, mas sempre foram rejeitados. O próprio Cristo foi condenado como um malfeitor por um tribunal injusto. Tudo isso Jerônimo, perante aquele concílio, que aceitou ele apresentar as suas, as suas razões de
estar do lado da verdade, ele falou. Jerônimo declarou agora o seu arrependimento e deu testemunho da inocência e santidade de mártir Hus. Declarou que conheço-o desde a meninice, disse ele. Foi um homem excelente, justo e santo. Foi condenado a despeito de sua inocência. E Jerônimo fez essa declaração: estou pronto para morrer. Que bom que Deus é tão misericordioso que Ele nos dá sempre a oportunidade de arrepender-nos. E este homem, no seu arrependimento, ele estava pronto, decidido. Se tivesse que morrer, iria morrer pela causa do Mestre. Não recuarei diante dos tormentos que me estão preparados por meus inimigos e falsas testemunhas que um dia terão de prestar contas de suas impostoras perante grande Deus a quem nada pode enganar. Ele chamou a atenção daquele concílio. Tal como no concílio que condenou Jesus, também foi chamado a atenção aquele concílio. Meus amigos, ninguém um dia poderá dizer que eram inocentes, porque Deus sempre levou a verdade ao conhecimento de todos. Jerônimo prosseguiu: de todos os pecados que tenho cometido desde minha juventude, nenhum pesa tão gravemente em meu espírito e me causa tão pungente remorso como aquele que cometi neste lugar fatídico, quando aprovei a iníqua sentença dada contra Wycliffe e contra o santo mártir João Hus, meu mestre e amigo. Isto lhe pesava tanto, e ele confessou arrependido este erro. Sim, confesso de todo o coração e declaro com horror que desgraçadamente fraquejei quando, por medo da morte, condenei suas doutrinas. Quantos de nós não temos medo de morrer? Todos, não é? E, meus amigos, Satanás sabe o quanto nós não queremos morrer. Porque, aliás, Deus não nos criou para morrer. O pecado trouxe a morte e o sofrimento. E todos, quando enfrentam a morte, a tendência é sempre procurar redimir. E muitas vezes, fracos pelas debilidades e sofrimento, nós muitas vezes tentamos defendermos-nos, mas devemos buscar a coragem e a fé e confiar nosso Deus a nossa vida. Portanto, Jerônimo suplicou a Deus Todo-Poderoso se digne perdoar meus pecados, e em particular este o mais odiento de todos. Ele considerou a negação da verdade, a negação da fé como o mais odiando de todos. Na realidade meus amigos, quando nós temos conhecimento da verdade e negamos ela, este é o maior de todos os pecados. Embora que todo o pecado não deixe de ser negação da verdade, porque quem comete adultério conhece a verdade, de que a lei do Senhor diz não adulterarás. Mas esta de negar a verdade tal como era apresentada na Sagrada Escritura acerca de Jesus Cristo, o Salvador, pesou muito sobre a vida de Jerônimo. Mas ele se arrependeu. É disso que Deus agrada, quando nós erramos e temos oportunidade, arrependermos dos nossos males. Apontando para os juízes, disse com firmeza: condenastes Wycliffe e João Hus. As coisas que eles afirmaram e que são irrefutáveis, eu também as entendo e declaro como eles. Suas palavras foram interrompidas ao fazer essa declaração. Os prelados trêmulos de cólera exclamaram: que necessidade há de mais provas? Você se lembra de alguém que pronunciou palavras ou frases idênticas a essas? Talvez não. Mas a palavra de Deus nos revela que houve um momento que essas palavras saíram também da boca de alguém. Isto foi na condenação de Jesus Cristo. Quando Jesus esteve perante Anás e Caifás, que ele declarou que ele é o Filho de Deus e que um dia haveriam de ver o Filho de Deus assentado no trono vindo à nuvem. O que é que Caifás fez? Rasgou as roupas do sacerdócio e disse: que necessidade há mais? Condenou Jesus, o inocente, à morte. Assim, o prelado, diante daquele concílio todo, também condenou Jerônimo após a sua afirmação de que ele declara
que ele também é um com os outros que já foram condenados. Que necessidade há de mais provas? Contemplamos com os nossos próprios olhos o mais obstinado dos hereges. Eles condenaram João ou Jerônimo de o mais obstinado herege. Sem se abalar com a tempestade, Jerônimo exclamou: Ora, supondes que receio morrer? Conservaste-me durante um ano inteiro em horrível masmorra, mais horrenda que a própria morte. Não posso senão exprimir meu espanto com tão grande barbaridade para com um cristão. Realmente, ele estava espantado e ele declarou esse espanto perante esses homens. Meus queridos amigos, meus irmãos em Cristo, a fé que estes homens demonstraram no passado é a fé que nós devemos ter hoje, a fé de Jesus. O mundo está caminhando para o seu rumo final e as coisas vão cair sobre a vida dos cristãos de forma pesada. E nós precisamos estar bem firmes, bem alicerçados, para que nós não possamos balançar nem vacilar. As declarações de Jerônimo perante aquele concílio foram fulminantes. E um dia, aqueles homens hão de prestar conta perante o Senhor. Louvamos a Deus que deu a coragem, a fé e a confiança neste homem de se arrepender e volver com toda certeza para Deus e denunciar os pecados dos prelados, dos papas e daquele próprio concílio. E, embora foi condenado à morte de chama, mas saiu vitorioso. Esta é a vitória que todos nós devemos procurar alcançar sobre o pecado. Que Deus possa nos ajudar. Oremos para que o Senhor nos fortaleça, para que a nossa fortaleza seja forte, para não cair quando o inimigo nos atacar. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fortaleceu o teu servo. Ele caiu, mas se ergueu na força do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos. Quantos de nós também já tropeçamos, já caímos, muitas vezes para beneficiar a nossa vida, trocamos a verdade pelo erro ou aceitamos, fizemos concessões na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer as nossas faltas, nossas quedas e erguermos e permanecermos firmes e inabalável, mesmo que temos que enfrentar a morte, que a morte não tenha poder do que a verdade na nossa vida. Fique conosco e guarda-nos e continue abençoando a todos que estão esforçando para que teu evangelho chegue ao conhecimento deste mundo. Essas graças suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meu prezado amigo, no próximo estudo nós estaremos vendo destinado à prisão e morte. Vamos ver o fim da história deste servo de Deus. Não esqueça de partilhar esses estudos na tua rede social, deixando o teu comentário. Ore por nós para que o Senhor nos fortaleça e nos dê sempre a bênção de poder expor o estudo do livro Grande Conflito aqui. Não está sendo fácil, mas temos a certeza da vitória em Jesus. E nós contamos com o teu apoio. Deus te abençoe. Eu espero-te no próximo estudo. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.